Vamos hoje dar uma explicação sobre o perdão, porque nós falamos no perdão e muitas das vezes falamos pela boca fora, mas não sentimos no coração o que é o verdadeiro perdão. Nós muitas das vezes dizemos perdoei, mas não esqueci. É certo que se nós nos esquecêssemos, como é que estaria a nossa memória, não é? Só que nos lembramos, mas lembramos-nos com o sentimento de que alguém nos fez mal e nós, reconhecendo o corpo de Cristo, reconhecendo agora a palavra de Deus, nós discernimos e quando lembramos com compaixão da pessoa que nos maltratou, da pessoa que nos injuriou, porque o nosso Deus é assim. Ele perdoa, lança os nossos pecados no fundo do mar. Ele não se lembra mais deles, desde que nós entremos na sua palavra, na sua presença, e a cada dia nós queremos igualar-nos a Cristo, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Ainda há pouco tempo ouvi uma pessoa dizer que estava a falar com uma pessoa familiar e ficou triste com o que o familiar lhe fez e lhe disse. E ela lembrou que ela não era assim, como a estavam a julgar. E a pessoa que a tinha ofendido, esse familiar, lançou-lhe em rosto que ela lhe disse que já o tinha perdoado, mas afinal não tinha perdoado, estava a falar do assunto. Portanto, ela explicou-lhe: o perdoar é ajudar a pessoa que nos ofendeu. E estava a lembrar-lhe que ela não era assim igual à pessoa que a tinha ofendido. Perdoou-lhe. Perdoar não foi esquecer o que a pessoa lhe fez no passado. O perdoar é fazer-lhe as coisas de boa vontade, o que uma comida, socorrer, se a pessoa tem, por exemplo, uma dor de cabeça, sei lá, tantas coisas que fazemos com amor, com dedicação a quem tanto nos fez mal no passado. É claro que nós não esquecemos, mas não nos fere. É diferente. Eu posso estar triste, mas estar triste porque a outra pessoa não está a entender que fez mal e continua a fazer mal. Estamos tristes por isso, porque já fomos transformados pela palavra de Deus. Queremos ajudar a pessoa que nos maltratou. E por vezes é necessário lembrar. Não é condenar, não é apontar. É dizer-lhe que tem carinho, que tem amor no coração. É dizer que não tem nada contra ele, mas que não esqueceu. Porque a nossa memória tem que estar viva, não é? Enquanto que há outro perdão, que não é perdão, como uma pessoa dizer para outra: já te perdoei, mas no final, lá no fundo do coração, quando há uma contrariedade, vem à superfície essa lembrança de ressentimento. Isso não foi perdão. Nós temos que examinar o nosso coração
se nas horas difíceis, se nós ainda temos algum ressentimento. Sim, porque nós muitas das vezes ouvimos as pessoas que ainda estão no mundo e que têm ressentimentos, ouvirem falar que aconteceu um acidente, por exemplo, à pessoa que ela considera sua inimiga. E fica muito contente. Isso não é perdão. Isso não é amor ao próximo. Aquilo, Deus quando perdoa, Deus quando faz justiça, não faz justiça a cortar. Deus é justo, faz justiça, espera que o pecador se arrependa. Mas nós vamos ler hoje um bocadinho sobre o que é o perdão, o que não é perdão, o que é a blasfémia, porque se eu injuriar outra pessoa, se eu a estiver a condenar, a julgar o que fez, eu estou a blasfemar. E temos que ter cuidado, porque o Senhor vela pelos seus escolhidos. É pessoas que têm um coração agradável a Deus. Como Deus diz que Ele é bom para com o limpo coração. Se eu estiver a injuriar uma pessoa que tem o coração limpo, que não tem sentimentos de maltratar, de inveja, de vinganças, eu estou a blasfemar contra Deus. Eu estou a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E a blasfémia traz condenação para a própria pessoa que está a blasfemar. E existem na humanidade pessoas que são intratáveis, que para fugirem à verdade desculpam-se acusando os outros. E pode estar a acusar uma pessoa que está cheia de Espírito Santo, que tem um coração puro e limpo. Blasfémia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vamos então ler uma passagem bíblica. São Mateus, capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demónios, senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Bonito essa passagem. Jesus expulsa demónios pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas existem aqui na Terra que expulsam demónios pelo Espírito de Deus? Invocam o Espírito Santo. O Espírito Santo nelas é que faz. Nós somos instrumentos do Senhor e o Espírito de Deus é que faz acontecer. Jesus expulsava demónios, as pessoas eram curadas. Ele expulsava pelo Espírito de Deus. E quando ele subiu, ele mesmo disse que não nos deixe órfãos. Porque o mesmo Espírito que operava nele é o mesmo Espírito que opera naqueles que creem, que têm um coração limpo. É o mesmo Espírito que nos vai usar
para expulsar demónios daqueles que ainda estão nas trevas, que estão ainda possuídos, que estão oprimidos. Mas Jesus estava a ser acusado e expulsava demónios por Beelzebul, pelo príncipe dos demónios. É claro que os demónios expulsam os demónios por eles mesmos. Não vão subsistir as pessoas que estão a receber uma libertação naquele momento. Por isso é que nós temos que ter cuidado com adivinhos, com o que não vem da parte de Deus. Então, mas nós vamos continuar esta passagem bíblica, ver o que Jesus ainda diz mais. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Caso para pensarmos, entrarmos nessa profundeza, porque Jesus nunca se mostrou superior. Ele mostrou-se sempre humilde. Essa é a razão porque ele dizia, se houver alguém que blasfeme contra ele, será perdoado, porque ele tem um coração de compaixão. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado. O Espírito Santo é que nos move. O Espírito Santo que opera através de nós. Vamos ter cuidado, não vamos condenar. Blasfémia. A blasfémia é aquela vista que mata, que rouba, que destrói. Vamos ter cuidado. Nós vamos exaltar contra os humildes, porque são mansos e humildes, para que o Espírito de Deus tenha repouso nessas vidas. Porque o Espírito de Deus repousa nas vidas aquietadas e mansas. Se estiver constantemente inquieta, revoltada, com certeza que o Espírito de Deus se afasta. Então vamos ter cuidado para não blasfemarmos contra ninguém, para não injuriarmos contra ninguém. Quando Jesus era injuriado, ele dizia: perdoa-lhes, Pai, que não sabem o que fazem. Porque Jesus era homem. E Deus diz na sua palavra: eu compadeço-me de quem tu te compadeceres. Jesus, de compaixão, quando era injuriado, blasfemado, e pedia perdão ao Pai. Com certeza, quando uma pessoa ainda não conhece a importância do perdão, da blasfémia, do perigo da blasfémia, e quando conhece e reconhece e se examina a si mesmo, quer ser transformado, eu creio que o Senhor perdoará, desde que Deus conhece a intenção de cada coração, conhece os pensamentos dos nossos corações, desde que eu não esteja já a premeditar outra blasfémia, outra vingança. Porque Deus conhece-nos melhor a nós mesmos do que nós a nós mesmos. Vamos perdoar. Vamos limpar os corações de qualquer ressentimento, para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Porque quando nós oramos
Pedimos ao Pai que aceite a nossa oração, que Jesus nos ensinou do Pai Nosso. Chegamos àquele ponto e dizemos: perdoa, Pai, as minhas ofensas, como eu perdoei a quem me tem ofendido. Olha, se eu estou a pedir perdão para mim, e Deus está a ver o meu coração, e eu sinto um ressentimento por alguém que me ofendeu, eu também não posso ser perdoada, porque estou a pedir um perdão o qual eu não estou a sentir pelo outro. Mas nós vamos ter que parar esta mensagem aqui e vamos depois fazer a segunda parte devido ao tempo que temos para gravar. Senhor, nós oramos, pedindo o teu perdão, Senhor. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja movendo em cada vida. Pedimos-te perdão, querido Espírito Santo. Tanta blasfémia. Senhor, despoja o povo da blasfémia do interior. E pedimos o teu perdão, Pai querido. Porque é pela falta de perdão que há muitos doentes e enfermos. A falta de perdão corrói os ossos, corrói o interior. A falta de perdoarmos a quem nos ofendeu. Senhor, pedimos-te esse perdão e esse grande avivamento do teu Espírito para trazer para a luz, Senhor, a tua verdade, a fim de que o povo não ande perdido. E agradecemos por esse teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar à segunda parte da importância do perdão, do perigo da blasfémia. Eu acho que não sou só eu, como acho que todos nós já passámos por tantos lugares, já ouvimos tantas discussões, já ouvimos tantas blasfémias, já ouvimos coisas intratáveis, longe da nossa imaginação, mas ouvimos. Como é que fica o Espírito Santo? Uma certa vez, eu tive uma visão. Entre tantas, o Senhor mostrou-me uma pessoa e mostrou-me que feriu uma pombinha. Que feriu uma pomba numa perna. Numa asa. Foi numa asa, exatamente. E mostrou-me essa pessoa que tinha ferido essa pomba. Eu não sabia, essa pessoa estava a frequentar algumas reuniões de ensino, mas o ensino não lhe estava a entrar, conforme ela costumava, acusava outros. Isso feriu o Espírito Santo. E quando não mostrou que ela de certa vez se queixou, porque estava mal em casa, eu tive que lhe dizer o que fiz. Mas Deus não deixa nada escondido. E mostrou-lhe a ela num sonho. E ela disse-me que teve um sonho em que estava a ferir uma pomba. E isso é muito grave. É gravíssimo. Feriu o Espírito de Deus. Isso também é a razão porque o Senhor diz: quem está na tua mão fazer o bem e não o faz, já estás em pecado. Eu naquela altura estava a ser julgada por ajudar necessidades, verdadeiras necessidades primárias. E o Senhor não deixa nada escondido. Ela não me feriu a mim, ela feriu o Espírito de Deus e sofreu consequências muito graves. O Espírito Santo é muito sensível. Quando por vezes nós ouvimos dizer: você é muito sensível, ou sim, ainda bem que somos sensíveis.
Somos sensíveis à dor alheia, à dor humana. Somos sensíveis à dor de um animal, ao abandono do animal. Nós somos sensíveis. Porque somos sensíveis, graças a Deus, porque temos o Espírito Santo em nós. Mal de nós, se fôssemos insensíveis. Seria muito perigoso. Mas a pessoa sensível, a pessoa humana, que tem um coração doador, um coração segundo o coração de Deus, sofre muito. Nós sofremos pelos outros. Nós sofremos pelos maus tratos. Por vezes se diz é preferível fazê-lo a mim do que fazê-lo àquele inocente. Custa-nos muito. É uma realidade. É o amor de Cristo entranhado nas nossas entranhas. Mas temos uma certeza. Não somos corroídos por esse pecado, por essa blasfémia. Há poucos dias atrás, o Senhor mostrou-me a blasfémia. Mostrou-me como, não posso dizer cara, porque chama-se focinho, não é? Aos animais selvagens. É uma besta. Aquilo não era como um cavalo, era um bocado diferente. A blasfémia. O Senhor estava-me a falar da blasfémia. Essa é a razão porque hoje estamos aqui a dar o ensino da importância do perdão e do perigo da blasfémia. Passado 2 dias, eu continuo a levar-me a orar para que as pessoas sintam o abrigo, o consolo do Espírito de Deus e se desliguem da blasfémia. De uma vez por todas. Por vezes nós sofremos condenação por fazermos o bem. Mas isso até é bom. Grande é o nosso galardão no céu. Agora, se falassem mal de nós, porque nós fizemos o mal, aí nós estaríamos em condenação. Mas se falam mal de nós, porque nós fazemos o bem, grande é o nosso galardão diante de Deus, porque nós temos uma consciência para com Deus, para ver e examinar-nos. Então, passado 1 dia ou 2, o Senhor mostrou-me um aglomerado de pessoas e tinha colocado uma bandeira na mão e queriam que colocasse aquela bandeira junto ao coração e entregaram-me uma bandeira porque eu estaria ali e tinha que fazer igual. Quando agarrei a bandeira, sem perceber como, fiquei um pouco afastada e vomitei, e eu estava a dizer a blasfémia, para eu sentir o que o Espírito sente. Aquele aglomerado de pessoas estaria ali para reunir, não sei qual religião, mas era abominável aos olhos de Deus o que as ações, as atitudes que faziam. E eu senti isso. Eu senti isso em mim. Eu senti como eu estivesse a arrancar cá de dentro blasfémia. Então, a bandeira ficou toda ensopada. E o Senhor levou-me àquela passagem em Apocalipse, daquela igreja que agora não sei precisar, só lendo a carta às 5 igrejas, em que o Senhor diz: oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei.
Nós, por vezes, temos que passar experiências para vermos o que é que o Espírito sente. O Espírito de Deus estava a sentir vômitos da blasfémia de pessoas que estavam ali, que vão cantar, que vão, quando se reúnem, mas no dia a dia blasfemam. O Senhor levou-me a mais silêncio, a sentir uma dó dentro de mim por tanta blasfémia. Pedi perdão ao Espírito Santo. Sei que tenho andado uns dias mais voltada voltada para dentro com o Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, para o Senhor despertar o povo, para libertar o povo da blasfémia. Nós vamos deixar esta mensagem agora, porque eu até vou explicar o porquê. Tenho umas pessoas que vêm buscar comida e umas coisas e estão a chamar, e a razão porque eu vou interromper esta mensagem, mas vamos deixar esta mensagem e depois damos continuidade na terceira parte. Parece que nos cravam no coração certas palavras tão ofensivas que às vezes ouvimos. Imaginamos como corta o coração de Deus. Depois vêm aquelas moléstias, há uma passagem bíblica que todos podem procurar se forem ao Google, que diz que rói como gangrena. Gangrena são feridas profundas que não têm cura. E por vezes as pessoas queixam-se porque a medicina não tem solução. E esquecem que Deus criou uma humanidade boa. Que Jesus pagou o preço, ofereceu-se para ir à cruz, derramar o seu sangue por nós, para ali cravar os nossos pecados, para ali cravar as nossas enfermidades, as nossas dores, para sermos curados pelas suas pisaduras. Foi um valor tão alto, não tem preço. Mas, para nós seguirmos, sermos seus seguidores. Como é que eu posso ser uma seguidora de Cristo? Se estiver a vangloriar de altos valores, de propriedades de altos valores. Se me estiver a vangloriar de coisas de altos valores, nós, para sermos seguidores de Cristo, temos de ser humildes, como Ele nos ensina, ser humildes e mansos, e encontrareis descanso para as vossas almas. O mundo está completamente perdido, correndo de um lado para o outro, sem encontrar soluções. As luxúrias fazem homens que vão para o governo perderem-se. A nação sofre. Já imaginámos homens dóceis, humildes, a governarem uma nação? Já imaginámos como seria
maravilhoso para cada cidadão. Já imaginámos como seria deputados a serem reduzidos para não sobrecarregarem uma nação. Os altos valores que retiram aos humildes. Como seria bom. Nós estamos a sofrer. Estamos a sofrer por tanta blasfémia que existe. Estamos a sofrer o anticristo que tenta enganar a humanidade, se está a infiltrar. Os inocentes muitas das vezes são levados nesse mundo de engano. Quem sofrerá? Quem sofrerá uma geração maldizente? Temos uma missão. Temos uma missão. O Senhor promete-nos consolo do seu Espírito Santo. O Senhor promete guiar-nos, defender-nos pelo Espírito Santo. Agora, se eu tenho uma pessoa a defender-me, se eu tenho uma pessoa a guiar-me, se tenho uma pessoa que está ao meu lado para me proteger das tragédias, de acidentes, de doenças más, eu posso blasfemar dessa pessoa? Com certeza devo estar profundamente grata. E quando nós temos gratidão no coração, o inimigo não nos pode tocar. Não tem uma brecha para entrar. Até é necessário que tenhamos profunda gratidão no coração. E profunda gratidão já por alguém que nos fez bem no passado. E agora teve uma falha para connosco e já lhe voltamos as costas. Isto não é gratidão. Vamos-nos sempre lembrar do bem que nos fizeram. E avaliarmos cada situação, por vezes, alguém é usado para nos retirarem do fundo daquilo que nós ainda não vimos. Como fazer um pagamento, tantas outras coisas. Vamos ser gratas, profundamente gratas. Não é por acaso que a palavra de Deus nos ensina. Se tens alguma coisa contra o teu irmão, primeiro vai-te reconciliar com ele e depois entrega a tua oferta. Mas, muitas das vezes, é o contrário que fazem. Eu vou a um culto, eu vou a uma missa, vou entregar a minha oferta. E o meu irmão fica para trás. A nossa oferta só é entregue, só é aceite diante de Deus, com amor, com gratidão. Não vou dar uma esmola a alguém, atirando uma moeda com desdém. Não vou dar uma esmola a alguém, ou comida a alguém, porque tenho demais. Vou sentir esse amor, como se fosse eu que estivesse necessitado. E avaliarmos. Jesus diz que está à porta e bate. Se alguém se irá com ele. É bom. Nós sentámos-nos à mesa. Agradecemos a Deus que temos uma mesa. Porque temos uma cadeira para nos sentar. Por esse conforto. Vou fazer um chazinho, um cafezinho e convidar o Espírito Santo
Vamos conversar. Tu és meu amigo, meu companheiro. Eu quero ser tua amiga, Senhor. Vê se há em mim, no meu coração, algum ressentimento. Porque se houver ressentimento, é porque eu ainda não perdoei. E não perdoando, a minha oração não é aceita. A minha oferta de louvor, de gratidão, não é aceita. Às vezes nós dizemos, parece um evangelho pesado. Não. A razão pelo que Jesus, dos 70 discípulos, só ficou com 12, foi porque Jesus ensinou profundamente a realidade. E alguns foram embora. Quando Jesus nos ensina, nos dá aquele exemplo daquela mulher que tem um adultério e todos vieram apontá-la. E o que foi que Jesus lhes disse? Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora um a um. Jesus perguntou àquela mulher, quem te condenou? Ninguém. Então vai e não peques mais. Palavra poderosa. Vai e não peques mais. Mas o ser humano, com impiedade ainda no coração, está sempre pronto a lançar, a apontar, a julgar, a condenar uma situação em que o seu irmão, a sua irmã, caiu. E será que quando está a apontar, a acusar, não está na mesma condição ou pior? Examine-se o homem a si mesmo. Quando fala no irmão, na irmã, não quer dizer que seja de sangue. A humanidade deverá ser tratada como tal, de ver no seu semelhante, o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã. Jesus dizia, olhou para os discípulos e disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eram os discípulos que tinham ficado com ele. Queremos hoje mudar a nossa vida para sermos aqueles irmãos, aquelas irmãs, com o doce consolo do Espírito Santo, dando uma palavra de conforto a quem ainda se condena a si mesmo. Aquelas pessoas que ainda dizem, eu estou neste estado por minha culpa, eu estou neste estado porque eu fiz o que não devia ter feito. Não nos devemos condenar a nós mesmos. Devemos sim reconhecer aonde é que nós falhamos, por falta de prudência, por falta de entendimento, e por isso é que o Senhor nos diz, buscai-me de madrugada entendimento, sabedoria do alto, e sede prudentes como a serpente e humildes como a pomba. Precisamos dessa humildade e de ser prudentes, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem uma razão. Os filhos da luz não têm maldade no coração, até confessam aos outros que têm maldade no coração. Confessam até o que fizeram, o que não fizeram, o que pretendem fazer. Falta de prudência. Às vezes dizem assim, mas isso é mentira, vai mentir. Não vou mentir. Eu vou omitir a minha vida pessoal. Eu não tenho que dar a conhecer. Se eu vou fazer algo, eu vou falar com Deus, mas tenho que ser prudente. Posso muitas vezes dizer, só depois de ter feito. Prudência. Para nós podemos avançar. Cuidado com a falta de perdão. Cuidado com a blasfémia. Cuidado com a nossa boca. Profeta dizia para Deus, Senhor, queima quem sou eu, com lábios tão impuros.
Queima os meus lábios com brasas vivas. Há um corinho que diz: o profeta, a Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna-o útil ao seu Senhor. E podemos ver pelo apóstolo Paulo, não é? Saulo meteu tantas vidas na prisão, perseguia-as, e depois Jesus lhe apareceu, abriu os olhos. A luz lhe apareceu, ficou cego. E depois o Senhor lhe abriu os olhos. E foi um grande evangelista, um grande apóstolo. Mas sofreu. Sofreu muito, porque também fez outros sofrer, com certeza. Deus tem as suas razões, forma de trabalhar, nós às vezes não entendemos. Só vamos entender mais à frente o porquê que isto aconteceu. O porquê eu estou nesta situação na minha vida. O porquê me voltam as costas agora que eu não tenho condição de fazer os meus pagamentos. E aqueles que eu pensava que eram meus amigos me estão a voltar as costas. Há sempre uma. O Senhor usa para enviar socorro. O porquê? Porque somos valiosos para Deus. Por isso a nossa missão é clamar ao Senhor continuamente, constantemente, pedir ajuda ao Espírito Santo para nos revestir do seu poder do alto, para chegarmos ao trono da graça, e o Senhor nos vai dando revelações no dia a dia. E se não fosse estar firme nas revelações divinas, pois todas as coisas que acontecem no dia a dia contrariam a revelação até que elas aconteçam. Somos testados, somos provados. Jó também foi provado. Satanás dizia para Deus: vou tocar-lhe, colocando-lhe uma lepra, e vais ver que Jó vai blasfemar de ti. E Deus permitiu. Vou fazer isto, e Deus permitiu. Vou fazer aquilo, e Deus permitiu. Jó nunca blasfemou de Deus. No final, Deus recompensou mais, deu-lhe em dobro mais do que aquilo que ele tinha perdido. Vamos nos firmar nesta palavra. Atenção, mais uma vez, atenção à blasfémia. Atenção à porta dos nossos lábios. Ou a nossa boca bendizemos a Deus e os homens, ou com a nossa boca maldizemos a Deus e os homens. Senhor, os teus ensinos nos levantam, nos despertam, para que nós acordemos, onde adormecemos. E todos aqueles que ainda estão no mundo da impiedade, da injustiça, da ingratidão, te pedimos um grande avivamento do teu Espírito, que o teu Espírito, Senhor, esteja avivando cada vida, para termos nação próspera, vidas prósperas, santas e puras, e possamos levantar as nossas mãos para ti, puras e santas, sem ira nem contenda, nem provocarmos ira aos nossos irmãos. Aviva a fé em Cristo Jesus e pedimos o teu perdão profundamente, Senhor. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, pedimos o teu perdão. Pedimos perdão, Senhor, para todos aqueles que blasfemaram, Senhor. Despoja toda a blasfémia, Senhor, que tens todo o poder. Sem ti nada podemos fazer. Mas precisamos pedir perdão destes nossos antepassados para esta geração e a futura. Continuamente te agradecemos no nome de Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, a quem pertence a honra, a glória e o louvor, agora e sempre. Amém.